Oi pessoal, no tutorial de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse protetor de cabo que fica uma gracinha no celular. Antes da gente começar, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o YouTube saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Então bora para nossa aula? Então vamos para a lista de materiais. Você vai precisar de um novelo para estar fazendo a florzinha e um novelo para estar encapando o cabo e fazendo as folhinhas. Eu escolhi esses dois, que são novelos na espessura 4 Duna. Uma agulha 2,5, uma tesoura e um marcadorzinho. Pessoal, eu vou dar início a esse passo a passo, começando pela florzinha. Então, para fazer essa florzinha, primeiro a gente vai fazer um anel mágico. Para fazer o anel mágico, eu pego o fio aqui, ó, pela pontinha, dou a volta nos meus 2 dedos e passo ele aqui por cima. Ó. Dei a volta e passei aqui por cima e travo ele aqui, ó. Então eu vou vir com a agulha e vou pegar a linha de baixo e puxar a linha que tá por cima, aqui assim, ó. Vamos fazer de novo o anel mágico, ó. Dei a volta nos 2 dedos e passei esse fio por cima. Venho aqui por baixo, puxo esse fio, laço e pronto. Eu tenho o anel mágico. Agora eu vou fazer 6 pontos baixos dentro desse anel, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Aí, com esses 6 pontos, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu cabo, que eu vou encapar, e vou dar uma puxadinha aqui, ó, para a linha não se perder. Vou colocar o meu cabo para ver qual o tamanho que eu preciso que esse círculo mágico fique, para depois a gente não ter problemas em passar ele, para não ficar muito apertado e a gente não conseguir passar no final, ó. Coloquei o cabo aqui, vou fechar o anel mágico. Aqui tá bom, porque depois eu vou conseguir passar. E agora a gente vai continuar dando início à florzinha, ó. Vocês estão vendo que sobrou esse espação aqui? Não tem problema. O que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer aumentos. O aumento, ele é 2 pontos baixos no mesmo lugar, ó. Aí eu dou uma esticadinha a mais, senão o trabalho ele vai ficar torcido, ele vai ficar muito apertado. Então eu dei uma puxadinha a mais, fiz um ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aí eu vou colocar esse marcador aqui pra gente não perder aonde foi o início da nossa florzinha, ó. Coloquei o marcador, agora a gente vai fazer até o final uma carreira de aumentos. Cheguei aonde está o nosso marcador, agora a gente vai fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizamos a terceira carreira, como vocês podem ver, ó, a pontinha
A pontinha da flor, ela já tá aparente. Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar essa outra carreira fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição até o final. Como que é essa diminuição aqui, ó? Um ponto baixo. Aí, essa diminuição eu gosto de fazer a diminuição invisível, que o trabalho ele não fica marcado. Então, para fazer, ó, você vem aqui, passa no outro, pega o seu fio, passa entre os dois e finaliza o ponto baixo, ó. O próximo é um ponto baixo, ó, arrastou, passou, passou de novo, puxei o fio e terminei o ponto baixo. Um ponto baixo e mais uma diminuição. Passei, puxei os dois, e eu vou fazer isso até o final dessa carreira. Cheguei no final dessa carreira, agora a gente vai fazer as pétalas da flor. Como que a gente vai fazer essas pétalas? A sequência é um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto e um meio ponto alto no mesmo lugar. Venho no próximo ponto e faço um ponto baixo e continuo o mesmo processo, ó. Fiz um ponto baixo, agora um meio ponto alto, um ponto alto, meio ponto alto, venho no próximo, um ponto baixo. Aí eu vou fazer isso até o final. Pessoal, fiquem de olho nos pontos aqui, ó, porque como ele tá bem apertado, por ser uma florzinha muito pequena, pode ser que ele esconda. Então sempre dá uma puxadinha aqui, ó, pra ver se o ponto não tá escondido, ó. Que aí vocês vão conseguir ver ele aqui, ó. Então vamos continuar, ó. Um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto, meio ponto alto, venho no próximo e pronto. Aí, pessoal, faltando um ponto, nesse último ponto aqui, a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo, ó. Fiz o ponto baixíssimo, corto o fio e vou arrematar esse fio aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nosso cabo aqui. O que que eu costumo fazer, ó? Coloquei o cabo, eu venho aqui, viro a peça, porque aí fica melhor de eu passar esse cabo aqui. Pronto. Aí, lembra o fiozinho do anel mágico? O que que a gente vai fazer com esse fio? Pessoal, fechei o anel mágico um pouquinho mais pra florzinha ficar apertada e não sair, ó. Então a gente já tem a pontinha do nosso cabo com a florzinha. Olha lá. Então agora o próximo passo, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer
o cabo. Então eu vou pegar o meu barbante verde pra gente começar a encapar esse cabo, ó. Eu vou usar o cabo assim e vou começar aqui pela florzinha. Então o que que eu vou fazer? Eu vou passar o barbante no fio e vou dar um nó para ele ficar bem firme e não escorregar na mão. Então aqui, ó, eu dei um nozinho aqui na ponta. O fio, você vai deixar ele caído do outro lado e vai pegar ele aqui por baixo, ó. Ok? Então o que que a gente vai fazer, ó? Puxei o fio por baixo e vou fazer um ponto baixo. E aí você vai fazendo o ponto baixo para você conseguir encapar o fio, certo? Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai puxar, a gente vai fazer uma folhinha aqui, ó. Essa folhinha a gente vai subir, tá aqui, ó, você sobe 5 correntes, 2, 3, 4, 5. E volta essa corrente fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Olha lá a folhinha. Só que ela tá muito pequenininha, então o que que eu faço? Eu vou fazer uma correntinha, viro essa folha e vou espelhar tudo que eu fiz, ó. Um ponto baixíssimo, um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto baixo, um baixíssimo e outro baixíssimo na correntinha do outro lado para a gente ficar com essa pontinha da folha. E agora a gente vai voltar para o nosso fio fazendo o acabamento de ponto baixíssimo até o final dessa folhinha, ó. Então a gente tem uma folhinha já. Aí cheguei aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou retornar fazendo ponto baixo no fio, ó. Olha lá, passei a agulha por baixo do fio, peguei o fio e fiz o ponto baixo. Por baixo do cabo, peguei a linha e fiz um ponto baixo. Aí, pessoal, vocês podem fazer essa folhinha de acordo com a distância que vocês preferirem. Se vocês quiserem as folhinhas mais juntinhas, vocês podem fazer um espaço menor. Se vocês quiserem elas mais espaçadas, você faz mais espaçada. Eu gosto de fazer em aleatório, sem um número exato de pontos antes de fazer a folha, porque eu acho que fica mais real, sabe? Então eu prefiro fazer assim. Então aí eu vou ir fazendo o ponto baixo até a hora de fazer outra folhinha. Acho que já tá uma distância boa para fazer outra folhinha, ó. Subo 5 correntes, 3, 4, 5 e volto fazendo um ponto baixíssimo,
um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Uma corrente, virou. Deixa eu pegar esse fio aqui porque ele tá pesando. Virou um ponto baixíssimo, espelho. Um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto baixo, um baixíssimo e outro baixíssimo aqui, ó, do outro lado da folhinha. E volto fazendo ponto baixíssimo até o final. Virei o cabo pra gente continuar. Cheguei no final. Continua o mesmo processo. Vou fazer mais uma folhinha aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5. Volto, ponto baixíssimo, ponto baixo, meio ponto alto, ponto baixo, ponto baixíssimo, uma corrente para virar, virei, repete. E aí, pessoal, a gente vai seguindo, fazendo isso até o final, ó. Que aí você vai ter a florzinha na ponta e o seu cabo com as folhinhas, ok? Eu vou terminar de fazer o cabo todo e aí eu volto no final para vocês verem eu finalizando, ok? Ó, pessoal, voltei aqui com vocês, cheguei no finalzinho, aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar o fio, vou puxar. E arrematar esse fio aqui. E olha aqui como que ficou o nosso cabo, ó. Deixa eu tirar esses outros aqui para vocês verem melhor. Aí aqui na pontinha dele eu posso cortar também. E pronto, você tem um cabo, um protetor de cabo com a florzinha, ó. Olha lá como que ele ficou. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, o encaixe. Pronto. Seu celular vai carregar. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Já deixa o like, o joinha, compartilha, se inscreve aqui no canal para eu continuar trazendo para vocês vários tutoriais legais.